irmãos, tudo bem com vocês? Já há algum tempo não nos vemos fisicamente, né? Atualmente a gente está se vendo muito na questão das mídias sociais e eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Nós passamos por momentos difíceis, sim, mas descansando no Senhor, tranquilizando as nossas mentes no Senhor. E eu penso muito em Deus, no que Deus tem feito em nossas vidas e tudo que Deus tem permitido acontecer. Mas eu também vejo o quanto Deus tem feito em nossas vidas e tem nos protegido e nos guardado. E eu espero em breve, irmãos, em breve, muito em breve, estarmos todos juntos no nosso templo adorando ao Senhor. E como hoje nós vamos fazer isso de forma online, eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo de número 28 e vamos louvar a Deus com o Salmo de número 28. Assim nos diz a palavra de nosso Deus. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve-me as vozes súplices. Quando a ti clamares por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário, não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém o coração tem perversidade. Paga-lhe segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para que as suas mãos fazem, ele os derribará e não os reedificará. Bendito seja, Senhor, porque me ouve as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com o meu cântico louvarei o Senhor. Ó Senhor, o Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo, abençoa a tua herança, apacenta-os, exalta-os para sempre. Amém. Adoremos ao nosso Deus com o hino de número 120, Dependência. Adoremos ao Senhor com o hino 120. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço do teu amparo sempre. Oh, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, viver desejo
Como é bom louvar ao Senhor, irmãos. Mesmo assim, sentados no sofazinho, mesmo no aconchego da nossa casa, mas juntos adorando ao nosso Deus. E agora nós vamos continuar adorando esse nosso Deus maravilhoso com uma oração da nossa irmã Wanda. Oremos ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno Pai, louvado seja o teu nome, Pai, engrandecido seja, Senhor Deus, porque tu és um Deus eterno, tu és um Deus soberano. Senhor, toda honra, toda glória seja dada a ti, Senhor Deus. Desde já eu te agradeço, porque até aqui o Senhor esteve conosco, Pai, o Senhor nos ajudou, Deus, mediante a tantas tribulações, mas nós cremos na tua eficiência, na tua graça, na tua proteção, Deus. Por isso, ó Pai querido, estamos aqui reunidos, Senhor Deus, em teu nome, ó Deus. Fica conosco, Deus, nos ajuda a cada dia, a cada instante, ó Pai querido. Que o Senhor venha estar com a tua igreja, Senhor Deus, nesse momento, formado em cada lar, Senhor Deus. Cada lar, Senhor Deus, cada lar, ó Pai, está reunido, Senhor Deus, engrandecendo o teu nome, ó Deus. Porque a ti, Senhor Deus, toda honra e toda glória, ó Deus. Neste momento, ó Pai, eu te coloco, Senhor Deus, no teu altar de graça, Senhor Deus, todos os enfermeiros, médicos, ó Pai, que estão adiante, Senhor Deus, nos hospitais, ó Deus, que estão na linha de frente dessa pandemia, ó Deus, que o Senhor venha revestir a cada um com teu santo poder, ó Deus. Não esquecendo também, Senhor, dos enfermos, ó Deus. São tantos, Senhor Deus, que carecem e necessitam da tua graça, da tua misericórdia, ó Deus. Ó Deus de amor, Deus de bondade, também te peço, Senhor Deus, por cada membro da igreja do Parque Vereda, ó Pai querido, em especial pela vida do nosso pastor, ó Deus, que o Senhor vá de encontro às suas necessidades, ó Deus, ele que tem sido incansável, Senhor Deus, no trabalhar da tua obra, Senhor Deus, tem sido incansável, Senhor Deus, no cuidado com as ovelhas que o Senhor colocou nas suas mãos, ó Deus. Então eu te peço pela vida dele, ó Deus. Nesse momento também que estamos cultuando a ti, que o Senhor venha de encontro a cada um que está ouvindo a tua palavra, Senhor Deus. Nos abençoa, Senhor Deus, nos ajuda, ó Pai querido, fica conosco, ó Deus. Não deixa, Senhor Deus, que nenhum de nós venha desanimar de andar nos teus caminhos, mas que venhamos, Senhor Deus, ter o coração voltado para ti, sabendo, Senhor Deus, que tu és o Deus soberano nas nossas vidas, ó Deus. Mais uma vez eu te agradeço por tudo, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Como é bom adorarmos, louvarmos, como é bom orarmos ao Senhor, falar com o nosso Deus. E agora nós vamos louvar a esse Deus maravilhoso com a equipe Louvarte. Amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem traz a paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça,
sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Que maravilha, irmãos, estarmos juntos assim, cultuando ao nosso Deus, de uma forma diferente, mas cultuamos ao nosso Deus. E agora, vamos ouvir a palavra, ouvir aquilo que o nosso Deus tem a falar conosco através do nosso pastor. Que Deus grandemente abençoe todos vocês, que Deus esteja a conduzir a vida do nosso pastor, que Deus esteja a fortalecer a nossa igreja, mesmo nesses momentos de isolamento social. Em breve, irmãos, juntos. Agora, ouçamos aquilo que Deus tem nos falar com o nosso pastor Alain. Olá, tudo bem? Abra sua Bíblia no Salmo de número 120. Salmo 120. Salmo 120, no texto que diz: Na minha angústia clamo ao Senhor, e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Nesses dias temos recebido muitas notícias das autoridades sobre a atual situação do nosso país. Um sentimento de incerteza das informações toma conta dos nossos corações, pois muitas versões da mídia, versões de uma pessoa, versões de outra, que nos levam a refletir. Seriam essas meias-verdades? E essas meias-verdades muitas vezes tomam corpo e nós ficamos perdidos sem saber se confiamos ou não nas informações apresentadas. Mentiras, calúnias, difamações. Por vezes, passamos a olhar para essa situação e pensar: até que ponto tudo isso é verdade? Existem pessoas que são mestras na arte da mentira e da calúnia. Existem pessoas que estão o tempo inteiro voltadas para a prática daquilo
que não condiz realmente com a verdade. Sejam pequenas mentirinhas, meias verdades, as chamadas mentiras santas, não é? Que na verdade nada mais são do que a mais pura mentira. Pois verdade é verdade, mentira é mentira. Hoje iremos iniciar uma nova série. Essa série nós vamos trabalhar os chamados Salmos de Romagem. E nela olharemos para o peregrino. Nós vamos trazer a figura aqui de alguém que está numa caminhada constante. E para isso, denominamos a série Somos Peregrinos. Com a ideia de que nosso lar não é aqui. Nós estamos apenas de caminhada. Estamos apenas em direção ao nosso lar. Somos Peregrinos ainda vai avaliar, esta série vai avaliar a nossa trajetória. Como nós fazemos? Como que nós enfrentamos todas as dificuldades que nos assaltam dia após dia, noite após noite. E nesse nosso encontro, nós iremos falar sobre a angústia de um forasteiro. A angústia de um forasteiro. E para isso, nós vamos olhar para a estrutura que é apresentada para nós aqui nos Salmos de Romagem. Preste bem atenção. Antes destes salmos que nós vamos ver aqui, nós estávamos refletindo há um bom tempo no Salmo 119 sobre a grandiosidade da palavra do Senhor. Passamos agora a ver como os salmistas deram forma a situações e angústias que se vivia no período da romagem ou peregrinação no caminho até Jerusalém. Estes salmos, conhecidos como salmos de romagem, são no total 15. Do Salmo 120, o nosso salmo de hoje, até o Salmo de número 134. Falando assim de várias situações cotidianas enfrentadas pelo cristão na sua caminhada. Dor, inconstância, falta de fé, adoração, perseverança e muitos outros temas que nós iremos ver. Os autores desses chamados salmos de romagem são Davi, Salomão e outros anônimos que o texto não nos informa. Sendo assim, vejamos o que podemos aprender neste salmo, preciosíssimo para a nossa caminhada. Vejamos como o peregrino lida com a angústia da calúnia e difamação. Como esse forasteiro em terra estranha vai lidar com aquilo que aflige a sua alma. Dentro da estrutura breve do Salmo, nós vamos encontrar aqui, em primeiro lugar, do verso 1, vejamos o que está acontecendo aqui. Qual é a situação? Em segundo lugar, dos versos 2 a 4, como o peregrino, o forasteiro reage. E em terceiro e último lugar, do verso 5 a 7, os resultados desta reação. Em primeiro lugar, vejamos o que está acontecendo aqui neste salmo. Verso de número 1. Acompanhe comigo. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora, até o verso de número 2. Na minha angústia, clamo. O salmista demonstra uma atitude piedosa da seguinte maneira. Primeiro, ele percebe a aflição. Segundo, ele clama a Deus. E terceiro, ele percebe o livramento do seu Deus. E antes mesmo que ele perceba, ele tem a plena convicção
de que o seu Deus o livraria. Diante de toda e qualquer aflição, o crente precisa clamar, que é o grande tema, né, desses salmos aqui. O crente deve clamar ao Senhor diante das angústias da vida, diante das adversidades da vida. E ter a certeza da resposta divina, ainda que essa não seja a resposta que nós esperamos. Essa atitude também nos estimula a esperança, a petições corretas e nossa gratidão também ao Senhor. Você consegue perceber isso? Que quando o salmista assume uma postura de clamar ao seu Senhor, isso vai estimular a sua esperança, isso vai estimulá-lo a entender, a pedir corretamente. E também vai estimulá-lo a gratidão ao Senhor. Mas além disso, vejamos o que o verso 2 nos ensina. Lábios mentirosos. Acompanhe aí. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Lábios mentirosos e língua enganadora. Aqui nós temos algo interessante a notar. Lábios mentirosos, alguns estudiosos vão dizer que está se referindo a pessoas que falavam dele, que o acusavam, que o caluniavam injustamente. Já a língua enganadora são pessoas que falavam a ele, traziam mentiras, que eram bajuladoras, coisas que ele não sabia se era verdade. Gente que estava o tempo inteiro utilizando do subterfúgio da falsidade. Uma das armas mais usadas contra os salmistas, nós vamos perceber isso na extensão do livro dos Salmos, é a arma da língua mortal. Encontramos muitos exemplos que a língua é mais mortal do que espadas, do que flechas. Exemplo, Salmo 12, o Salmo de número 10, o Salmo de número 5 e muitos outros textos que vão nos fazer lembrar, não somente nos Salmos, mas em toda a extensão da Escritura. Agora, olhando para os versos de número 3 e 4, certeza da ação divina. Preste atenção comigo. Que te será dado, ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Aqui o salmista faz uma pergunta retórica e logo em seguida nos dá a resposta, pois ele tem certeza da ação divina. Quando ele pergunta, que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora, em seguida ele responde, não é? Ele vai responder com setas agudas, com brasas vivas. E é isso que vai chegar ao coração, à vida daqueles que agem perfidamente diante de Deus. Certeza da ação divina, que te será dado, ou que te será acrescentado. Aqui ele se refere a um jeito comum no juramento judaico. Deus certamente punirá os inimigos. Deus certamente punirá os inimigos. Nós vamos aprender ainda que setas agudas do valente está se referindo às armas da época, não é? Armas muito bem cunhadas, armas que feriam com profundidade. Brasas vivas de zimbro, né? Zimbro é uma espécie de arbusto, madeira ótima para queimar, né? Que era própria para queimar durante muito tempo. Então aqui nós temos alguns estudiosos também falando que talvez essa fosse também uma forma de ilustrar
sobre doenças que se abateriam sobre os inimigos, os males que viriam sobre todos aqueles que estavam agindo dessa forma aqui que o salmista nos apresenta. Mas algo muito interessante de entender, queridos, é que após o salmista perceber aquela situação, demonstrar o que ele estava pensando e sentindo, após clamar ao seu Senhor, após dar a sentença daqueles que iriam sofrer com essas consequências, nós vamos encontrar aqui agora algo muito interessante. É que o salmista estava sofrendo com toda essa situação. O salmista estava já há muito tempo passando por essas dificuldades. Verso de número 5. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. E já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Ai de mim, que peregrino. Aqui nós temos novamente a figura do peregrino, do forasteiro que está longe da sua casa. Então, Meseque, que é citado aqui, por exemplo, é uma região montanhosa que no Novo Testamento é chamado de Cilícia e atualmente mais conhecido como a Turquia, não é? E em Quedar, que é o segundo lugar que aparece aqui no final do verso de número 5, Quedar, era uma outra região da Síria coberta por desertos. Essas duas regiões são distantes umas da outra e eram habitadas por gente considerada selvagem, violenta, gente que se utilizava o tempo inteiro da barbárie como modo de vida. Olhando para essa questão aqui, o salmista diz que está longe de casa e habitando com terríveis pessoas, e que essas pessoas odeiam a paz, e que eles nunca abandonam a guerra, por mais que ele queira a paz, por mais que ele se esforce. É interessante pensar, queridos, que muitas vezes nós estamos em um ambiente de guerra. Não a guerra literal como nós conhecemos, que ainda não chegou nos nossos dias atuais. Passamos por terríveis guerras, sim, nos séculos passados. Mas o ambiente que ele demonstra aqui era um ambiente de guerra no sentido de relacionamentos. Havia uma dificuldade muito grande que ele estava passando ali, que ele estava enfrentando com pessoas que estavam o tempo inteiro caluniando, mentindo, apresentando inverdades, e isso o fazia sofrer. E ele traz essa perspectiva de que ele estava distante de casa, em Meseque ou em Quedar. E ele habitava nesses ambientes, distante da sua casa, e com pessoas que estavam atacando o tempo inteiro. O verso de número 6 mostra-nos ainda: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Por vezes nós somos chamados ao embate. Por vezes nós somos atacados e tendemos a devolver na mesma moeda. Mas o servo do Senhor não deveria ser assim. O servo do Senhor, ainda que falho e ainda que pecador, deve aprender com esse salmo a resposta que damos para situações assim. Nós não nos vingamos, pois nós temos aquele que vai nos vingar. E um dos principais motivos é que não lidamos com a vingança, queridos. É porque nós não somos aptos suficientes para requerer vingança de situação alguma. E é por isso que nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor seja o juiz de toda
e qualquer situação. Mas preste bem atenção. Já parou para pensar que chamar Deus por juiz pode ser que você não seja aquele que está correto? Já parou para pensar que talvez assumir uma postura de coitadinho não seja totalmente verdade? Alguns estudiosos ainda vão apontar este salmo como um salmo messiânico. Pois quem foi caluniado, injuriado, que trouxe a paz e recebeu apenas violência? Que mesmo curando, amando, ensinando, resistindo a toda violência, morreu como culpado, teve a sua carne vilipendiada, ainda que a inocência lhe estampava a face. Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo. Inclusive, no famoso Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 11, o Senhor Jesus nos ensina que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Note que aqui, no ensino do Sermão do Monte, é óbvio, ele está falando aqui quando nós somos atacados por amor ao Evangelho. Mas aqui ele estabelece um padrão, que nós devemos reagir de forma pacífica. Nós devemos reagir ao mal com o bem. Queridos irmãos, alguns vão apontar este salmo como sendo um salmo messiânico, pois quem foi caluniado, injuriado, que trouxe a paz e recebeu apenas ódio e violência, que mesmo curando, amando, ensinando, resistindo a toda a violência, morreu como culpado, ainda que a inocência lhe estampava a face? Sim, o nosso Senhor Jesus Cristo. No famoso Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 11, o Senhor Jesus nos ensina que bem-aventurados sois quando fores injuriados por amor ao meu nome. Abra lá, Mateus capítulo 5, verso de número 11, que nos diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriares e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. O Senhor traz a nós aqui um padrão a ser seguido. O Senhor traz a nós aqui a perspectiva correta de quando formos atacados. Nós não devolvemos o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Chegamos ao final desse maravilhoso salmo, aprendendo preciosidades para a nossa vida. Nós somos forasteiros, entenda isso. Não chegamos em casa ainda. Entenda a importância de saber que você não mora aqui, que o seu lar reside ao lado do Senhor. Nós vamos enfrentar situações de mentira, nós vamos enfrentar calúnias, nós vamos enfrentar angústia, dores, guerras e mais guerras. Mas a nossa posição, a nossa reação é sempre a mesma. A reação de paz, a reação de clamor, a reação do servo verdadeiro que entende a necessidade de ter uma postura o mais apropriada possível para aqueles que servem ao seu Senhor. O mais parecido com Cristo possível. Analise a situação, pois devemos olhar para todas essas circunstâncias da vida de uma perspectiva cristã. Clame a intervenção divina e louve a Deus pelo livramento, que é certo. Não muitas vezes do jeito que nós queremos, ou eivados de vingança e mentiras, mas o livramento na hora certa, o livramento na medida certa,
com aquele único que é justo para aplicar tal justiça. E unidos a Cristo, podemos vencer, sim, as angústias da vida. Apliquemos com algumas verdades. Devemos clamar a Deus, pois Ele responde à nossa petição. Não deixe o ressentimento entrar no seu coração. Devemos lembrar que nem sempre Deus tira o espinho que nos faz sofrer, mas nos dá graça para resistir. O Senhor nos dá graça para resistir. Vença o mal com o bem. Lute para manter a paz com todos. Como nós vimos no último versículo. Ainda que eles estejam teimando pela guerra, nós devemos ser pela paz. Verso número 7, sou pela paz. Que o Senhor assim nos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai, é em nome de Jesus que nós suplicamos a Ti que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez. Em dias, Senhor, de tanta loucura, tantos problemas, tantas angústias, Senhor, o homem tem apresentado tanta mentira. Os inimigos se amontoam, Senhor, para trazer inverdades, bajulações, tudo aquilo que o Senhor reprova. E por isso nós suplicamos a Ti, Senhor, nos dê sabedoria para enfrentar esses dias maus. Ajuda-nos a pagar o mal com o bem. Ajuda-nos, Senhor, a sermos perseverantes e continuarmos a servir ao Senhor com integridade. E é no nome do Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Ó irmãos, ide em paz, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Amém.